Sejam bem-vindos à terceira aula de 3D Studio Max para design gráfico. Hoje nós vamos discutir bastante sobre modificadores. Então eu já vou habilitar já a minha tela. Isso foi construído na última aula. Quem não tem esse arquivo não tem problema nenhum. Inclusive eu vou resetar o 3D Studio Max. O que vem a ser resetar o 3D Studio Max? Ele vai trazer para vocês a interface inicial do programa. É como se estivesse abrindo o software naquele momento. Então, eu vou clicar aqui a opção de resetar. Pergunta, você quer resetar essa interface? Sim, eu quero. Ele vai iniciar o seu projeto de novo a partir do zero. Claro, se você não salvar um arquivo antes, ele vai perguntar, você precisa salvar esse arquivo antes de resetar. Então, é uma questão de escolha. Quer salvar o arquivo? Salva antes e aperta Reset. Caso contrário, aperta Reset e não salva o arquivo. Depende da sua escolha. Falando um pouquinho sobre modificadores, vamos entender o seguinte. Eu vou ampliar essa tela com Alt W. Vou clicar o comando de box e vou fazer um box aqui. E logo em seguida, eu vou fazer, por exemplo, um cilindro. Eu vou apertar um ESC. É muito comum, para quem é iniciante do software, clicar no comando de box novamente e tentar alterar essas medidas. E não vai ter sucesso nenhum, porque você está criando sempre um novo objeto. Então, cuidado. Toda vez que você precisar modificar algum objeto, você vai clicar sempre na aba Modify. E se você quiser criar um novo objeto, é na aba Create. Aonde estão essas duas abas? Você voltando para cá, repare que você tem a opção chamada Create e você tem a aba chamada Modify. Então aqui você cria e aqui você modifica. Claro que se você apertar Modificar e não aparecer nada, é porque nenhum dos objetos estão selecionados. No momento que você clicar no objeto, a ferramenta de propriedades vai aparecer aqui para vocês. Então tem as propriedades do box, como também, se eu selecionar um cilindro, eu tenho as propriedades do cilindro. Então, entendam que Create, objeto novo, objeto já criado e precisa mexer nas propriedades, eu faço isso em Modify. E o que eu posso fazer aqui com a opção Modify? Eu posso, por exemplo, mexer com o comprimento, posso mexer com a espessura e observem, eu não estou clicando e segurando, não estou fazendo esse movimento. Eu clico com o mouse, seguro e não solto, e posso arrastar com o mouse aqui para fora. Repare que eu posso diminuir e aumentar. Então eu não preciso ficar clicando e segurando, não, eu clico com o mouse, seguro e arrasto aqui para fora. Outra coisa que é importante, se você clicar com o mouse e arrastar aqui para fora, e se você avançar no menu aqui em cima, para cima do menu, ele aparece na parte de baixo, tá vendo? Ou recua na parte de cima. Esse é um outro ponto importante no nosso desenho relacionado à interface. Muito bom. Então eu posso redirecionar ele nesse sentido e nesse sentido. Idem para o cilindro. Posso aumentar esse raio, posso aumentar a altura dele e a quantidade de lados. Então eu posso deixar ele com menos lados ou com mais lados. E é importante também entender que existe a opção Smooth. Smooth em computação gráfica significa objetos arredondados. Então, ele habilita, ele vai arredondar o objeto. Então, é isso que está acontecendo no modelo. Se você colocar, por exemplo, um pouquinho mais de lados, por exemplo, sei lá, 20 lados, ele mostra praticamente uma coisa bem circular, arredondado. E se você desativar o Smooth, você consegue enxergar as faces. Então, se você desativar o Smooth, você está querendo dizer para ele que você não quer nenhum objeto arredondado, e se você diminuir as faces, você tem uma nitidez melhor dessas faces. Então, cuidado com a opção Smooth. Smooth serve para arredondar as faces.
E também não significa que um número grande de faces você vai ter um objeto perfeito, né? Então você tem um equilíbrio entre a quantidade de faces e a criação do modelo. Claro que maior número de face, maior número de processamento lá na renderização, na hora que você for gerar o modelo final. Então, você voltando para cá, você consegue trabalhar tanto com a altura, tanto com o raio, como também a quantidade de segmentos. Liga o Smooth. Depois, não é todos os comandos, mas de modo geral, existe a opção de Slice, onde eu posso habilitar a opção de Slice dentro do software e abrir um campo para um lado e abrir um outro ângulo para o outro. Então, a opção de Slice permite que você tenha esses movimentos, ou melhor, fatiar o seu modelo fácil. E outros objetos também têm essas mesmas propriedades. Por exemplo, se você clicar no tubo, então eu faço o diâmetro interno, diâmetro externo e coloco a sua altura. Então você tem também a opção de Slice. Não são todos, mas boa parte já possui essa mesma interface. O que vai diferenciar, obviamente, é a propriedade de cada elemento. Então, por exemplo, o box não tem Slice, mas esfera, cilindro, tubo e outros têm opção Slice. Ou pode ter propriedades específicas. Exemplo, se você vir aqui com o mouse e pegar a opção do Boolean, repare que você tem aqui em Modify o raio dele, você tem aqui a quantidade de segmentos, estou baixando aqui os segmentos, ou como você tem também a opção de Smooth, ativar ou desativar. Se eu desativo, obviamente consigo enxergar a face. E aqui, repare que as propriedades dele não tem Slice, mas você pode, por exemplo, desligar a tampa, você pode tirar a ponta do bule, você pode desligar o outro lado do bule, enfim, você tem as propriedades do modelo que você pode ligar e desligar cada um deles. Então, de repente, eu posso ter essas opções desativadas somente com a minha tampa. Então, cada propriedade geométrica dentro do software possui uma característica específica. Para isso, é importante que você crie cada um desses objetos e faça aí uma leitura, uma varredura de todas essas opções. Vamos falar agora um pouco sobre visualização de faces. Aqui na minha tela, veja que eu não consigo visualizar as minhas faces. Para isso, eu tenho que clicar nessa opção e ativar a opção Add Face. Guarde muito bem essa opção, porque futuramente nós vamos precisar visualizar essas faces para poder trabalhar com arestas, pontos e faces do próprio modelo. Mas qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é que você entenda que mais faces ou menos faces vai te dar um resultado diferente de acordo com o seu modelo. Como assim, Paulo? Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse cilindro, eu vou desativar aqui a opção Slice, né? Vou aumentar um pouquinho a sua altura, né? E repare que eu tenho aqui disponível nos segmentos 5 divisões. Então eu posso aumentar tanto as minhas divisões ou diminuir essas divisões. Entendam que se você clicar aqui e deixar desativado, você não percebe essa mudança de faces do meu modelo. Então, nesse caso, nessa parte da aula, eu vou deixar ele ativado. Muito bom. Até para facilitar, inclusive, eu vou pegar esses elementos que estão aqui atrás e vou deletar eles, ficando somente com o cilindro. E eu vou apertar a letra G para desligar também esse grid. Agora, repare que na hora que você clica em propriedades, praticamente você tem somente essas opções disponíveis. E não são só essas opções. Em Modify eu tenho vários comandos que eu posso aplicar aqui no tubo. Tudo isso é comando que eu posso utilizar no software.
Por exemplo, eu vou pegar a opção chamada Bend e repare que tem a opção de propriedades de ângulo. Eu vou girar isso daqui. Olha só que eu tenho um comando que permite torcer praticamente esse tubo. Então aquela propriedade de cilindro mantém e foi aplicado mais um modificador na sua propriedade. Inclusive, se eu precisar voltar aqui para o tubo, eu vejo a minha árvore de criação, eu clico no tubo e aparecem os parâmetros do tubo. Se eu clicar aqui no parâmetro Bend, aparecem os parâmetros do Bend. Tubo, você pode ainda aumentar. Posso trabalhar com os diâmetros. E olha agora o entendimento da quantidade de segmentos. Eu vou reduzir a quantidade de segmentos. Vou deixar somente 2 segmentos. Repare que nesse momento não está fazendo um tubo perfeito. Somente uma quebra reta de 2 segmentos. E se eu aumentar agora a quantidade desses segmentos? Eu vou aumentar, por exemplo, para, sei lá, 15 segmentos. Repare que ele fica uma superfície bem melhor. Agora, é uma questão de vivência, é uma questão de treino para você ter essa percepção de quantas faces eu vou precisar do modelo 3D. Muitas vezes, esse equilíbrio é só por experiência, porque se você tiver muitas faces no modelo, vai ficar um cilindro perfeito. Mas na hora que for computar em renderização, cada uma dessas faces serão processadas. Então, tomem cuidado. Tentem balancear a quantidade de faces de acordo com a sua necessidade. Eu tenho um modificador, por exemplo, bem bacana, que é esse daqui. Esse modificador, ele permite mostrar somente as arestas no modelo. Nesse caso, ele está mostrando arestas e também um ponto de junção. Então, eu posso mostrar somente a junção ou eu posso mostrar somente a aresta. Olha só o que ele fez. Me mostrou todas as arestas do meu modelo em 3D. Onde eu posso pegar aqui o meu raio e diminuir a quantidade do tamanho do meu raio. 0 vai ficar somente linhas. E a opção de 0,5, metade, vai ter uma seção um pouquinho menor. Inclusive, eu posso vir com o mouse e digitar, por exemplo, 1. Pronto. Eu tenho somente as arestas visíveis no modelo tridimensional. Então, olha só a composição que eu tenho. Eu tenho o tubo, eu tenho o comando que está visualizando a minha aresta, eu tenho o Bend. Inclusive, eu posso reposicionar como eu achar melhor. Quem vem primeiro, quem vem segundo. Posso voltar pela minha árvore de criação, diminuir ou aumentar o valor do raio. Tudo isso está ligado com o meu modelo tridimensional. Então, entendam que você vai poder colocar um modificador em cima de outro modificador e fazer todos os testes. É óbvio que no curso que eu não vou explicar todos aqueles modificadores. Inclusive, se você for acessar o próprio help do software, ele vai explicar cada um deles. Aqui no treinamento, eu vou usar somente alguns, o que são mais utilizados no mercado. Claro que pode ter outros que possa te interessar. Nada que você utilize o help do próprio software. E como que eu faço para utilizar o help do próprio software? Você vem aqui com o mouse, você tem aqui no alto a opção help, e você tem aqui várias opções, como tutoriais, seja bem-vindo, enfim, várias opções que você deseja procurar sobre 3D Studio Max. Então, se você clicar aqui no alto, na primeira opção, ele vai abrir para vocês uma página de internet e aqui você pode procurar todos os modificadores. Por exemplo, o modificador que eu acabei de ensinar vocês. Modificador Bend, que ele vai estar explicando para que serve cada um deles. No caso aqui, sem querer, acabei clicando na parte de programação do software, né? Mas você consegue procurar ele tranquilamente como se deve usar
cada um dos comandos do software 3 Studio Max. Então o que eu quero de vocês é que vocês cliquem aqui em alguns modificadores, entendam como funciona a árvore de criação, entendam como eu faço para criar esses objetos básicos, e também tem os objetos que nós chamamos de catálogos estendidos. É muito simples também a utilização. Por exemplo, box com chanfro. Você clica aqui, você faz um box. A única diferença é que ele permite você fazer um canto arredondado. Como também, por exemplo, um elemento em formato de L. Pego o primeiro ponto, o segundo ponto, faço um L. E coloco a espessura desse L. Posso usar esse primeiro, que é um pouquinho mais complexo, mas é legal também a utilização dele. Você consegue fazer um modelo que aparentemente parece que é um formato, lembrar um pouco de um diamante, mas na família dele em propriedades, você tem aqui várias opções diferentes. Então, é tudo uma questão de você criar esses objetos, verificar isso em propriedades e alterar cada uma dessas opções e ver que realmente o software funciona em entendimento de cada geometria, de cada propriedade. É importante que você siga essa aula e é importante que você crie cada um desses objetos. Por quê? Mais vivência, mais uso é melhor para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Assine o meu canal, dá um curtir nesse vídeo e publique nas redes sociais. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.